do Bom Jesus dos Navegantes da cidade de Propriá é uma festa tradicional e centenária. Ao longo dos anos, os testemunhos crescem. Aliás, vários milagres acontecem durante a festa do nosso amado Bom Jesus. Hoje, no Navegando com Bom Jesus, vamos contar a história do seminarista Eduardo, uma história de fé, amor e devoção. Com menos de 1 ano de idade, ali entre meus 6, 7 meses de nascimento, sofri um acidente em casa ainda. Eu conto a meus pais de que eu estava numa cama de casal, estava brincando, e aí algo aconteceu, eles não sabem o que. Minha mãe, né, estava lavando roupa, alguma coisa assim, fazia algo no quintal de casa. Meu pai na sala, eu no quarto, meu travesso, queria fazer alguma coisa, obviamente pegar alguma coisa no chão talvez, e aí sofri uma queda, só que era muito pequeno, 6, 7 meses de idade, ainda tá um corpo bem frágilzinho. A queda foi muito forte, bati a cabeça muito forte, a parte de trás aqui. Eu morava ali na frente da casa da minha avó, na verdade. E ali era onde eu tive as primeiras experiências de vida. Depois desse acidente, alguns sinais foi se mostrando que eu não estava muito bem, alguma coisa estava errada. Eu comecei a ter algumas convulsões, do nada, né? A primeira convulsão, minha mãe conta a história de que eu estava dormindo, e aí eu comecei a ficar roxo, não sabia, ela ficou assustada, não sabia o que era. Fomos para o hospital, e aí ficou, né, nessa época era muito furdunço, porque eu tinha algumas convulsões, acontecia algumas coisas, então era muito indo para o hospital, ia para o hospital, ia para Aracaju, que às vezes aqui não tinha suporte. E dentro disso, a gente acabou indo para uma neuropediatra, não é? Meu avô brincava muito comigo, mesmo do outro lado da rua. Ele brincava muito comigo, chamava Edu, e eu batia palma aqui, né? Como que eu visse ele ali. Só que eu parei de fazer isso. E entrando na casa de minha avó uma vez, tinha uma planta e eu não pegava mais, não brincava mais com ela. Aí começaram a ver que tem alguma coisa errada. Minha mãe ia me dar banho, eu gostava de tomar banho naquelas lavanderias, né? Que é um pouco mais antiga. E eu não me segurava, né? Como que não estivesse vendo, eu não ficava em pé. Aí começaram a achar muito estranho. Minha mãe dizia, ele não está enxergando. Só quer dizer que não é nada disso não. Acabou percebendo que olhando para o horizonte também era como se eu não visse o horizonte. Não enxergasse, eu não tinha reação. Uma certa vez, já na festa do Bom Jesus, né? Nesse ano, era muitos fogos muito fortes. E foi numa época que teve muitos fogos aqui. E aquela coisa, né? Você não tem visão, tá com aquela questão toda na cabeça, no cérebro. Então era como que minha cabeça adoece muito. Então minha avó conta que nessa época, nesse dia específico, eram os fogos e eu encostava a cabeça assim no ombro do meu pai, como se tivesse a cabeça doendo. Aí meu avô dizia, não, está doendo, ele não está bem, para de dar aquele remédio para ele. Aí meu pai dizia, não, eu vou parar de dar. Nesse momento, minha avó conta que olhou para Bom Jesus que passava e ela dizia para ele, Bom Jesus, nunca lhe pedi nada, mas por favor, devolva a visão do meu neto. Mas minha avó, indo pagar a promessa, ela dizia que queria ir na balsa do Bom Jesus. A gente sabe que é muito complicado fazer isso, né? Do mundo dos políticos, toda essa questão. E aquela época, então, era um pouco mais complicado ainda. Muito difícil, ela dizia que pisavam nos pés e que era muito complicado ela passar. Mas ali ela foi, mesmo dessa maneira ela foi, e conseguiu. Entrou, os guardas não quiseram deixar ela entrar, mas ela disse, você é uma promessa. Aí olharam para um lado, olharam para o outro, levantaram o braço ela por baixo do braço. E entrou comigo nos braços, na balsa do Bom Jesus. E aí a gente tem aquela tradição na ponte, né? Joga os papéis e aí nesse momento era como que eu fizesse assim, tentasse, né?
ali eram os sinais de que alguma coisa estava acontecendo, eu estava vendo alguma coisa já, mesmo que fraquinha. Depois a gente foi vendo, nos médicos a gente foi vendo que ainda estava ali, mas estava muito fraquinha. Aí foi fazendo tratamento, até que a visão ficou melhor. Isso eu tenho que agradecer a Deus. E aí é aquela coisa, né? A tempestade balança. A tempestade deixa a barca da nossa vida meio turbulenta. Mas quando a gente permite que Deus entre, que Jesus, que o bom Jesus dos navegantes, venha e navegue conosco, as coisas acontecem. As coisas às vezes que parecem impossíveis, mas acontecem. Que história linda, que testemunho de fé, né, Eduardo? Agradeço você por partilhar a sua história conosco e com tantos que estão assistindo a gente nesse momento. E agradeço vocês por terem escutado, por terem assistido a mais uma história de amor, devoção e fé ao nosso bom Jesus dos Navegantes. Muito obrigado, meu amigo.